Boa noite, pessoal. De novo, deu um problema, caiu aqui. Eu estava usando um fone Bluetooth e aí não sei o que foi que houve, né? E caiu. Bom, voltando, todos estão voltando. Silvana Ramos. Hoje o tema vai ser aspectos psicológicos, né, da prática do karatê, como o karatê, né, ele ajuda, né, desenvolve a parte, aspectos importantes, né, não só físico, mas também aspectos emocionais, psicológicos. Boa noite, Silvana, Gustavo, Darga, Felipe de novo. Ok, pessoal, teve um probleminha aí, que foi uma falha minha, tá? Eu não sei, estava com o fone Bluetooth e aí deu um problema, aí eu tive que sair, tá? Mas a gente vai agora, né? Estou vendo aqui Luiz Aquiles, Hilton Vieiras, enfim, Plínio, comandante, vamos lá, Plínio. A Gabriela pediu aqui, estou visualizando, agora vai. Está travando? Deu um problema aqui, Gabriela, mas tudo bem, vamos lá. Gente, o nosso desafio, sabe, Enio, Sensei Enio, lá de Alagoas, boa noite, Luiz Aquiles. Ah, Gabriela, vamos esperar um pouquinho o pessoal que estava conosco, tá? E eu vou saudando a todo mundo que está entrando agora. Fábio Gazola, boa noite. Ah, Giovanni, boa noite. Sensei Alexandre Martins Leal, os do Rio Grande do Sul. Luiz Aquiles, que é do Ceará, boa noite. Os Sensei Enio, prazer estar aqui. Na verdade, quem está falando é Adriana Gonzaga. Entrei pelo Instagram do meu pai. Ok, Adriana. Bem-vinda. Hilton Vieira, boa noite. Super Zouqueiro, boa noite. Lu, boa noite, Lu. Bianca Romanos, boa noite, Bianca. Tudo bem? Vamos lá. O pessoal está chegando. Ok. Bom, o Tiele, boa noite, Tiele, boa noite. Bom, então vamos dar início, né? Como eu estava dizendo que o nosso maior desafio vai ser em uma hora, menos de uma hora agora, né? A gente falar de coisas tão profundas, né? Que a Gabriela tem para nos dizer hoje. Então, boa noite, Gabriela. Pode se apresentar, por favor? Boa noite a todos que estão aí com a gente. Bom, eu sou Gabriela, eu sou psicóloga de orientação junguiana e estou fazendo karatê há um ano, mais ou menos, e, e tenho sentido bastante as práticas na minha vida, né? E tenho tido bastante, assim, insights com relação ao karatê e à própria psicologia, né, ao significado da luta, a simbologia do que está da dimensão assim mítica que está por trás do karatê e das lutas marciais. E eu e o Hélio a gente tem conversado bastante sobre tudo isso. E, enfim, eu venho aqui trazer um pouco dessas ideias, né, dessas conexões que a gente tem feito. E mais ou menos isso. E a Gabriela falou muito sobre o aspecto mítico, né? O que
o karatê, né, os símbolos, né, que estão envolvidos, né, que mexe com a nossa psique. Tá muito legal, então. E ela se apresentou, ela trabalha com a psicologia junguiana. Gabriela, fala um pouco sobre a psicologia junguiana, a abordagem. Uhum. Tá, vou falar de uma forma bem breve, assim, e tentar simplificar também, né, de uma maneira que todo mundo que está aí ouvindo hoje possa estar compreendendo, né? A psicologia junguiana, primeiramente o Jung vai estar nomeando ela de psicologia analítica, né? Mas ela é mais conhecida como psicologia junguiana. E ele também, assim, inicialmente pensou em nomear de psicologia do profundo, porque ele vai trazer o aspecto da profundidade do ser humano, porque ele vai olhar o ser humano numa dimensão holística, na sua totalidade. Então, a psicologia junguiana vai levar bastante em conta a questão do consciente e do inconsciente, né? A relação entre a consciência e o nosso aspecto irracional das coisas que nós não conseguimos apreender de uma forma inteira, né, como seres. Então, ele vai trazer que nós somos seres inteiros, né, cheios de contradições, cheios de conflitos, justamente por sermos indivíduos plurais, né? Nós temos, é como se nós fôssemos, apesar de indivíduos, um, mas dentro de nós temos, assim, uma pluralidade, uma multidão de desejos, de facetas, né? De desejos contrários, de ideias que também se contradizem, a gente é inteiramente contraditórios. Então, o que ele vai dizer assim é que nós precisamos estar abarcando, né, conhecendo toda essa nossa divisão para que a gente possa começar a dialogar, né, com essas contradições interiores que nós temos e assim a gente poder ampliar essa consciência nessa relação com o inconsciente. Então, assim, um exemplo assim bastante simples, né, para vocês entenderem, ele vai fazer uma analogia entre a consciência como se ela fosse uma rolha no meio do oceano. Então, assim, olha o quanto que nós somos inconscientes a respeito da nossa profundidade, né? E conforme a gente vai ampliando, se entrando em contato com as nossas partes, com esses fragmentos, com essas multidões de desejos que nós temos e vontades, na medida que a gente vai entrando em contato com isso, nós vamos ampliando essa consciência, nós vamos ampliando essa rolha, né? Nós vamos nos tornando ilhas, nós vamos nos tornando mais amplos e conseguindo navegar nesse mar de uma forma que a gente não se afogue nele, né? De uma maneira que a gente possa se conhecer e conhecer outras ilhas, outras pessoas, vamos dizer assim. É, mais ou menos assim, dá para, não sei se deu para explicar, né? Legal. Se alguém tiver alguma dúvida, querer perguntar mais. Hum, tá ótimo, sabe? Porque realmente é muito vasto, né? Muito complexo a abordagem, né? Bom, vamos lá. Gabi, você tem quase um ano já treinando karatê, tá? Você viu, né, os benefícios que o karatê proporciona, além da questão física, tá? Você pode, né, na tua visão, fundindo a praticante Gabriela com a psicóloga Gabriela que trabalha, né, é, ajudando as pessoas a elucidar muitas coisas, muitas questões internas, né? Ou seja, trabalhando a sua psique. O que você pode nos falar do karatê como uma ferramenta, né? Uma ferramenta que contribui para que a pessoa se compreenda, evolua como ser humano. Então, o karatê ele é uma ferramenta que nos traz assim a maneira que nós estamos com relação à vida e a nós mesmos, né? Eu tive bastante essa percepção com relação a mim. Ainda me vejo ali como uma aprendiz, é claro, né? E
tô colhendo ainda, assim, inicialmente algumas coisas. Eu imagino que tenha muita riqueza ainda para eu estar desenvolvendo ali no karatê com essa questão da psique. É, mas ali a gente pode ter uma medida, uma noção de como é que a gente está com o nosso instinto, né? Com o nosso corpo, a conexão com o corpo, a conexão com esse inconsciente, que é esse lugar do irracional, que é esse lugar do instinto das emoções, e que nós precisamos estar entrando em contato, trazendo a nossa consciência, para a gente estar entendendo todo o poder e força que nós temos dentro de nós e fazendo um uso de uma forma direcionada, consciente e construtiva, né? E não conflitiva, e não destrutiva, não num estado de guerra. E inicialmente a gente vai começar a nossa jornada em estado de guerra. Isso é algo que é natural, porque nós somos inconscientes. Né? Então, inicialmente, a maneira que eu me senti no karatê ali foi de uma maneira totalmente descontrolada com relação ao meu corpo, com relação ao meu instinto, né? Totalmente reativa, no medo, na fuga, né? Então ali você vai desenvolvendo uma autoconfiança, você começa a desenvolver um autocontrole nesse sentido de lidar com o seu medo, né? De aprender a sentir, a perceber, a primeiro estar conectado com o corpo, conectado com o instinto e realmente trazendo reflexão e corpo juntos. Porque o que, que acontece na nossa inconsciência? A gente é tomado pelo impulso reativo. E isso vai ser, na nossa vida, né, isso vai ser mostrado numa discussão, né, quando eu fico irritado, eu vou lá e eu jogo alguma coisa no chão, eu brigo, eu grito, né, eu não estou refletindo antes, eu estou agindo antes de refletir, né, e eu estou agindo de uma maneira inconsciente, porque muitas vezes, depois que a gente tem uma ação assim, a gente para e fala, nossa, por que que eu fiz assim? Nossa, não precisava de tanto. Ou, nossa, não me reconheci quando eu estava daquele jeito, eu fui tomado por alguma coisa. Ou seja, você foi tomado por uma parte de você, né, que você desconhece, do seu obscuro. Então, o karatê vai nos ensinar a fazer esse treino, né, esse treino com relação a essas emoções que ainda estão num estado muito primitivo, muito do estado instintivo animal, de luta e fuga, né? E às vezes nem de luta, porque às vezes a gente nem tem a força, né? Às vezes isso, muitas vezes quando acontece, é de uma maneira que nos assusta, né? Quando você joga um negócio, quando você vai e ataca. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu tenho percebido isso em mim, né? Uma maneira que me traz um foco maior, me traz um senso de estar no meu corpo, né? De até mesmo estar equilibrando a minha respiração, porque antes eu percebia o quanto que a minha respiração estava desconectada com o corpo e com a mente, com o sentimento. Então, o karatê, assim, ele, se a gente for praticar isso com uma consciência maior, né, com conhecimento nesse sentido da psicologia, que nos traz uma base muito grande, se autoconhecendo, ele vai te ajudar a se alinhar, né, consigo mesmo, com a sua psique, com a sua razão e com também toda a desordem que nós nos encontramos inicialmente. Mas para isso a gente tem que ter coragem de olhar para nós como nós estamos, né? E essa honestidade eu acho que é o impacto maior, a maior dificuldade que nós vamos ter nesse caminho, nessa jornada. Porque aí eu vejo como uma jornada que vai cair na questão do arquétipo do guerreiro, que mais para frente aí a gente vai estar se aprofundando, né, nessa questão. Bom, já que você falou em arquétipo, pode explicar para nós, rapidamente, o que é arquétipo? Olha, Rapidamente. vou me atrever, né, a falar alguma coisa aqui, mas é bem rapidamente mesmo, e de uma forma bastante simples, né, mas é muito mais do que isso, é um conceito que o Jung vai trazer para a psicologia. Ele vai trazer o arquétipo, né, como um entendimento dessas pluralidades todas que existem em nós, como se fossem sistemas de energia autônomos,
que existem dentro de nós, que pré-existem já na nossa psique, antes mesmo de nós nascermos, é algo que já está aí, né, na própria sociedade constituído, mas nós não temos essa consciência, nós não temos esse entendimento, e é como se esses aspectos que já são padrões, né, é como se fossem energias, né, que trazem um padrão no modo de se comportar, no modo de ver o mundo, de avaliar as coisas. Então, a gente vai ver os arquétipos, né? Arquétipos, vem de um termo grego, que vai ser o primeiro, o significado, e tipos é como se fossem marcas, como se fosse um modelo. Então, assim, primeiros modelos, o primeiro modelo. Então, é como se fosse, assim, aquele modelo primevo da psique, da própria consciência, que está lá nos nossos ancestrais, desde os nossos ancestrais, onde vai estudar as culturas, as religiões, os mitos, e ele vai entender, né? Ele percebe que nos sonhos dos pacientes e nos próprios sonhos dele apareciam mitos, situações que seria impossível a pessoa acessar por conta dela nem ter tido contato com aquela crença, com aquela sociedade. Então, assim, ele vai entender que isso já está em nós e que nós precisamos estar encontrando, né, esses modelos, entendendo como é que eles agem dentro da gente e através dos mitos, até mesmo dos símbolos religiosos, nós vamos estar compreendendo. Mas para a gente se conscientizar disso, a gente precisa aprender a olhar os nossos sonhos, a gente precisa aprender a olhar os nossos comportamentos, que padrões que estão aparecendo, com qual mitologia, de repente, esse meu comportamento, né, me parece ser, com qual personagem. Então, ali você vai começando a compreender, a ter uma forma que te traz uma imagem, um modelo, uma ideia de como que é aquilo, como é que aquilo se movimenta dentro do seu eu, né? E aí sim você consegue interagir, ter uma relação com isso dentro de você e entrar num consenso, né? Porque muitas vezes a gente vai viver tragédias gregas na nossa vida, né? A gente vai ser tomado por coisas que a gente vai chamar de destino, que a gente vai chamar de azar, que a gente vai chamar de né, coisas que assim, nossa, sempre acontece isso comigo, nossa, minha vida já esse é meu karma. Então, assim, Punição. punição, a gente vai levar tudo numa superstição muito grande, como se a gente já tivesse fadado a ter que viver assim, né? E na verdade é uma falta de consciência que nos leva a viver assim. A gente precisa nós termos protagonistas do nosso destino, da nossa história, e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se autoconhecer e criar consciência desses modelos que estão nos tomando, né, e nos levando a tais atos, a tais pessoas e situações. Perfeito. E o arquétipo do guerreiro, né, tá muito presente, né, nas artes marciais, né? É, eu estava vendo agorinha uma foto de umas menininhas, bem pequenininha, né, de karatê-gi, né, e estava escrito assim, nem todas as meninas querem fazer balé, né? Então, eu digo que é um chamado, né? Porque muitas crianças, muitas meninas vão para o karatê, porque que muitas pessoas vão para o karatê. E aí, né, quase que entrando um pouquinho no campo da espiritualidade, né, eu digo que todos que buscam as artes marciais orientais é porque têm uma certa ancestralidade bem anterior, né, que faz com que a pessoa, ela nessa vida, né, nesse momento, procure uma arte marcial, né? Então, eu acredito, já que você está falando, né, do arquétipo como uma energia, né, que permeia a humanidade desde há muito tempo, né? Só para ilustrar um pouquinho, né? Por exemplo, existem gestos arquetípicos também, né? No mundo Uhum, todo, culturas diferentes se despedem assim, abanando a mão, né? Isso é um gesto arquetípico. Ou então, junta as mãos em prece, né? Sendo que isso uhum, surgiu em várias culturas que não haviam contato nenhum. Tá? Então, só uhum, para dar um exemplo, tá?
Bom, Emoções também, né? Por exemplo, o amor, né? Amar alguém, odiar alguém. É uma hum, coisa que você pode estar, um americano, pode ser um índio, pode ser é uma coisa arquetípica, é uma coisa que está em todos nós. perfeito. Bom, o Budô, né, que muitas pessoas traduzem como caminho do guerreiro, né? Quero falar um pouco sobre o Budô. Quando os samurais, né, deixaram de ter a importância na sociedade japonesa, as escolas que eram, né, que ensinavam a prática das lutas, né, voltados para o ofício, né, do samurai, começaram a passar dificuldades, né, e com isso abriram as portas, né, para a população, ou seja, daquele momento em diante, não só os samurais, né, tinham o privilégio de aprender uma luta, né, e aí então a Uhum. população veio a treinar. E o governo japonês, preocupado, né, com possíveis problemas na rua, de desordem e tal, né, ele determinou, né, que seguissem, né, uma regra, né, essa regra é o que chamamos de Budô, né, é semelhante ao Bushido, né, que é o código de honra samurai. Né? Então, nas artes marciais japonesas, nós temos o Budô, onde existem, né, uma, uma, uma ética a ser seguida. Tá? Ah, E do significa caminho, caminho espiritual. Então, o do está presente no karatê, karatê do, está presente no judô, aikido, kendo, né, e aido, enfim, passaram de ser uma prática voltada para a guerra, para, né, uma prática simplesmente marcial, mas voltou a ser uma prática preocupada com a formação do ser humano como um todo, como um indivíduo do bem, podemos dizer assim, tá? Então, do caminho. E isso se aproxima muito, né, ao mito da jornada do guerreiro, né, que é muito falado, né, comentado dentro dessa visão junguiana. Você pode traçar um paralelo, Gabriela, do do, né, o do e a jornada? uhum. Olha, muito interessante, assim, enquanto você foi falando, né, eu fui trazendo aqui o entendimento de que quando esse senso ético, na medida que esse senso ético é estabelecido, é aí que está acontecendo o nascimento de uma consciência. Porque Sim, antes disso, né, era só destruição, era só guerra. Então, vamos dizer assim, que aí está a escuridão e a ignorância humana. Está aí nesse ponto anterior, né, onde só se tem a força bruta, é, mortífera e destrutiva, visando o domínio, visando o do domínio, domínio, da posse, né, que aí é um estado de inconsciência muito grande. E na medida que se estabelece uma ética, né, que traz assim essa honra e que você pode ver que interessante quando você fala do, né, ser o caminho, é que se abre um novo caminho para a humanidade, porque é aí que é possível existir uma civilização, é aí que é possível humanizar, né, se humanizar, humanizar os seres, né, e trazer um senso de comunidade, um senso de construção, trazendo essa força junto, porque não adianta nada a gente negar esse nosso lado, né, esse nosso lado irracional, instintivo, né, e não trabalhar com ele, porque sem isso nós também não temos força, poder e nem condição motora, vamos dizer assim, de estarmos vivos, né? Então, assim, é aí que está a nossa vida, né? O nosso instinto. E é muito interessante, assim, que a luta técnica, a maneira de você integrar isso no corpo, né? Trazer isso para o corpo, é uma forma de reconhecer isso e de trazer essa energia
de uma forma direcionada para um caminho construtivo e Perfeito. não para um caminho de domínio, senão nós vamos entrar sempre nesses estados que a humanidade entra, né, que é os estados de guerra, nos conflitos que nós até hoje vemos e vivenciamos aí no mundo, porque aí ainda está um estado muito grande de ignorância com relação a essa honra, né, que é a ética, que nós vamos ter que estar introduzindo no nosso mundo interior. Daí eu vou fazer um paralelo, né, disso ser aqui fora, acontecer aqui fora, mas o trabalho do guerreiro, a jornada interior, vai ser estabelecida dentro da gente. Então, assim, a gente precisa internalizar esse guerreiro, internalizar essa honra no nosso reino interior, porque é como se nós tivéssemos um mundo paralelo, que aí é esse mundo do inconsciente, ao mundo prático, ao mundo concreto, a esse mundo que nós, né, dessa realidade. Então, existe uma realidade interior que precisa ser trazida à consciência, ser tirada desse estado de ignorância, para que a gente possa estar introduzindo esse senso ético dentro de nós. E quem vai fazer isso é o guerreiro, porque é o guerreiro que vai fazer a limitação, ele vai delimitar, né, até onde o meu ser até onde o ser do Hélio né? E aí eu vou entender quem sou eu, quem é o Hélio. Primeiramente, eu vou criar consciência de quem sou eu, né? E é na medida que eu vou criando consciência de quem sou eu, quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, quais são os meus impulsos, aí eu vou tomando conta e me apropriando do meu eu, de mim mesmo, da minha individualidade. E na medida que eu vou fazendo isso, eu vou trazendo consciência com relação ao meu mundo. Então, eu vou saindo de um excesso de projeções lá fora, como se o meu vilão, como se o meu dragão, como se as coisas negativas que eu tiro da minha vista, consciência, da minha consciência, como se aquilo não existisse em mim, eu começo a ver no outro. Então, o outro é o culpado do meu insucesso, o outro eu tenho que ser melhor do que ele, porque se eu não for melhor do que ele vai me destruir, né? Então, a gente vai entrando nesse tipo de relacionamento, e no dojo, isso é uma coisa assim que claro que isso vai aparecer muito, porque a gente vai estar mexendo com energia de instinto e a gente vai estar mexendo justamente com esse guerreiro de dentro, né? Então, se eu não tiver um ego amadurecido, um ego que está nesse caminho do do aí, nessa jornada, eu vou me misturar com o outro e isso vai virar uma parafernália. Quando eu vou ver, eu tô brigando na rua, eu tô mandando os outros, né, pra puta que pariu, eu vou fazer o que eu quiser, né? Eu vou fazer o que eu quiser. E aí a gente vai estar encontrando todos os problemas que a gente encontra nas próprias lutas, não só karatê, como todas as artes marciais, né? Acaba não sendo uma arte, acaba sendo algo destrutivo. Eu estava vendo até o relato do Bruce Lee, né? Um documentário, até para vir para essa live, né? Eu comecei a ver bastante coisa das artes marciais. E ele falando, né, sobre as artes marciais, ela é mais uma forma de você expressar, né, de você se expressar, de você ter uma capacidade de se expressar honesta, ser honesto com você, se alinhar com o seu corpo, com a sinceridade, né, com a sua verdade, do que para você lutar e dar porrada. Você só vai usar a sua força se realmente for necessário, né? Você vai aprender a, na verdade, se apropriar dessa força para si mesmo, para sua construção, para o seu humano. A palavra Budô, Gabriela, tem um outro significado, né? Que é conter o conflito. Uhum, E todo conflito externo, né, seja a violência urbana, seja a violência doméstica, as guerras, né, ela tem origem dentro de nós. Né? exatamente. Uhum, Então, e você está falando de energia, você está falando de instinto, né, que são coisas poderosíssimas. Né? Afinal de contas, uhum, sem instinto, a humanidade não teria sobrevivido. Né? exatamente. Uhum, Olha só,
uma das causas da minha vontade de praticar arte marcial, porque eu apanhava de um menino que morava na mesma rua que eu, né? Eu apanhava, e um dia eu cheguei em casa, minha mãe cansada de ver eu chorando, ela falou assim, olha, a próxima vez que você vier chorando aqui, você vai apanhar, então se vira. Aí veio a questão da sobrevivência, né? Aquela criança desamparada, né? De repente Uhum. não teve o apoio da mãe, eu fiquei órfão praticamente, né? E aí o interesse de procurar buscar as artes marciais, né? Então eu acredito que aí tem essa questão, né, que acho que envolve a todos nós, né, quando de repente vai Uhum. buscar arte marcial. Pelo menos eu percebo que muitas pessoas vão buscar arte marcial como uma forma, né, de se posicionar na vida, né, sem muitos medos, receios, né? Uhum. Na verdade, é E uma forma inconsciente de buscar esse guerreiro, né? a Porque é jornada, o guerreiro que vai trazer da jornada, porque é o guerreiro que vai trazer a coragem, né? A disciplina, a força, que vai conseguir extrair essa força do instinto de uma forma direcionada e consciente, né? Você falando disso, eu lembrei de um filme que até a gente comentou desse filme, daquele O Rapaz e o Monstro, é um anime japonês, né? sim, E aí é interessante que ali tá toda essa jornada do guerreiro, a jornada do herói. Esse filme é incrível, gente. Se vocês puderem aí assistir, depois a gente até deixa o nome aí, né, pro pessoal, isso, porque ele vai trazer a jornada completa desse caminho que a gente precisa trilhar, né? E é a história de um menino que, no momento que ele se sente abandonado, no momento que ele sente o sofrimento, é o momento que ele entra em contato com a raiva, né, com a raiva de ter sido abandonado, a raiva de tudo aquilo que está acontecendo com ele, a raiva de estar sozinho. Isso é um processo que todos nós vamos viver algum dia, em algum momento. E esse é o processo iniciático para a jornada do guerreiro. Porque é aí que eu me entro em contato com a minha fera, né? Eu entro em contato com a minha emoção mais demoníaca, vamos dizer assim. Porque ali é o momento que você quer, né? Você tá com muito ódio. Se você puder bater em alguém, você bate mesmo. E aí, nesse momento que ele tem o encontro com a Fera, que é um personagem do filme, que é um monstro, que vive num mundo paralelo à humanidade, né? E é engraçado porque ali no filme retrata justamente essa divisão, né? O mundo das feras e o mundo dos humanos, que não podem se relacionar, porque a escuridão, né, as trevas ali, que está envolvido nesse instinto, nessa ignorância, nesse lugar que está essa força poderosa, pode dominar o coração do homem se ele não tiver uma estrutura, né, que dê conta de entrar em contato com isso e pode acabar com a humanidade. Então, ali no filme tem toda essa história, tem toda essa explicação, né? E aí o menino ele entra nesse outro mundo, nesse outro lugar, e aí ele vai fazer o caminho do guerreiro, porque ele vai dar conta de se relacionar com essa fera e não se perder dele mesmo. Então, assim, a principal tarefa, né, do guerreiro é dar conta de manter a sua consciência nos estados que as emoções nos tomam. É conseguir se manter consciente e não reagir, né? Não reprimir também, você não vai reprimir isso, você não vai negar que isso está aí, mas você vai conseguir conter esse espírito de agressão, né? Você vai conseguir conter para que você se mantenha consciente, para que você não reaja de uma maneira irracional só com esse bicho dentro de você. E ali na história o menino consegue domar a fera, né? A fera é o mestre dele, e ele acaba na sendo verdade ele conquista, né? conquista. Ele conquista pelo afeto, né? Pelo envolvimento que eles começam a ter. E, é muito lindo. Esse filme é bem poderoso nesse Pessoal, sentido. Ele mostra tudo. eu recomendo esse filme, tá? É muito interessante. Tem tudo a ver com a nossa jornada no karatê.
né, no nosso processo de autoconhecimento e aperfeiçoamento, né? Conter esse impulso forte, né, que tem a ver com o nosso instinto, né? E existe uma frase que eu ouvia muito um período e eu não entendia quando dizia assim: quando você está lutando com alguém e essa pessoa te acertar, mesmo sendo um golpe forte que não estava combinado, agradeça essa pessoa. Né? Eu falava, porra, agradecer um cara que a gente combinou de o cara não, né, bater forte, o cara me bate forte, eu agradecer essa pessoa, né? E aí meu sensei dizia que um treinamento de combate, né, na verdade, era um exercício espiritual onde nós iríamos criar uma fusão, né? As polaridades, né? Yin Yang, né? O outro, eu e o outro, né? Na medida que a nossa consciência vai se ampliando, né? Onde eu vou me vendo, onde eu vou me percebendo, tudo aquilo, né? Todo aquele movimento das minhas emoções, né? Da raiva. Então, nesse processo todo, eu vou tendo aquilo que é fundamental nas artes marciais: controle. Aí eu Uhum, vou refriar esse desejo de revidar o outro. Né? Então, é uhum. totalmente uma mudança, né? Uma mudança de perceber as De coisas. percepção. É, Uma luta, o é, outro é não é uma ameaça. O outro é o meu parceiro que está me ajudando a me conhecer. Né? exatamente. Porque Aham, o outro também tem, e o outro também tem, ele também, eu também vou ser o outro que vai estar ajudando ele a se ver. é uma Então, ele troca. também tem um guerreiro dentro dele que precisa fazer a jornada, assim como eu, né? Então, você começa a entender que cada ser humano tá também no caminho e precisa estar. E aí é Perfeito. quando o guerreiro começa a trazer as virtudes, né? A nobreza, né, essa nobreza de espírito, né, que o karatê ele traz muito isso. Tudo que a gente repete lá no dojo tá com toda essa. Eu gosto muito de citar para os novos, né, que na década de 80 houve uma gama de campeões do Karatê Shotokan, né, da JKA, que é uma organização mundial, japonesa, onde eles competiam, né, sem luvas, né, e haviam contatos no rosto, né, que às vezes era visível a pessoa sangrando, o nariz sangrando, né? E geralmente a pessoa levava o golpe, pum, né? Lógico, caía e aí retornava para a luta, a pessoa voltava da forma anterior como ela estava. Você não via agitação, você via o quê? Um estado de atenção que não se alterou, mesmo a pessoa tendo se machucado, com a boca sangrando. Ou seja, não havia o desejo de revidar, né? É a Isso, essa, capacidade do esvaziamento, né, que você traz sempre pra gente esvaziar a mente, né? Porque quando você já vai com esse preconceito, com toda essa carga, você vai cheio, né? E aí você não dá conta de ter foco, né? aí você entra no julgamento o tempo todo, né? E a prática do kata, a prática do kihon, a prática do comitê, da luta, né? Ela só tem sentido para nos beneficiar na nossa expansão da consciência quando a gente realmente consegue parar de julgar, né? Uhum, Eu vou uhum. lutar com o outro, eu vou treinar com o outro, né? Naquele momento eu me esvazio, no sentido de, né, querer ser melhor, ou até mesmo Isso. me esvazio do sentimento de inferioridade, porque a inferioridade gera violência também, né? E aí a gente vai estar entrando num aspecto negativo do guerreiro, né? Que é esse aspecto que justamente é o que ele precisa aprender a lidar. Porque quando eu sou tomado por essa emoção e o meu ego afirma que eu estou sendo inferiorizado, que eu sou inferior, é como se eu estivesse sendo devorado por esse instinto, por essa emoção, ou seja, a minha consciência some dali, eu sou tomado por aquilo.
E aí eu vou cometer um ato, né, totalmente fora do meu foco, da minha clareza, não vou ter discernimento do que está acontecendo. E um dos maiores embates aí do guerreiro vai ser dar conta disso, amadurecer o ego, porque é aí que entra a gente dar conta de olhar para as nossas dores, dar conta de olhar para os nossos Uhum. machucados, para os nossos ferimentos. As Eu nossas realmente me sinto fragilidades, priorizada, né? As aceitar a fragilidades. fragilidade. E aceitar que eu sou realmente impotente, inferior, no sentido assim, de que eu sou humano, né? Que eu tenho fraqueza, que eu tenho tudo isso. E é assim que eu vou estar assumindo a minha totalidade. E isso vai estar me dando essa força, que é a força da consciência. E aí eu vou conseguir atingir esse estado de esvaziamento. Aí eu vou conseguir atingir tudo isso, né? Mas isso é claro, é um exercício, é uma prática e também tem a ver com esse autoconhecimento de suportar ver coisas que eu não gosto de ver dentro de mim. Esse é o guerreiro, é aquele que te faz suportar e fala, vai, você aguenta e você se firma, você não vai se derrubar por causa da sua inferioridade, do seu sentimento de inferioridade. Você vai se manter ali, firme e focado. Uma vez, Gabriela, eu ouvi de um sensei, falecido já, que a palavra os tem o sentido de suportar o insuportável, né? Uau. Uau! Uhum. O insuportável não só no aspecto das coisas que estão acontecendo fora, mas aquilo que acontece dentro da gente, né? Então, eu Exato. penso assim, eu venho hoje, eu procuro pessoas de afinidade, que eu chamo de afinidade espiritual, porque eu acho que nenhum encontro é por acaso, né? E graças a Deus, nos últimos anos, eu só tenho conhecido pessoas maravilhosas dentro do karatê, né? Senseis maravilhosos, e vocês que me seguem, né? Estão entrando, vendo o meu trabalho, né? Estão me seguindo nos canais. Então, eu vejo que isso começou a aumentar quando eu me dei conta de que eu não tenho que ficar olhando para as coisas negativas que acontecem, que eu tenho que focar naquilo que eu acredito, na minha visão do que o karatê realmente pode proporcionar às pessoas. Uhum. E assim, é muito triste também, sabe, eu ter que virar o rosto para esse lado, né? Então, ainda eu insisto de levar essa mensagem do karatê que eu recebi do meu sensei Juichi Sagara, né? Um karatê que realmente desperte nas pessoas, né, a positividade, né? Que Uhum. desperte a pessoa a sua luz interior, né? Porque aquilo que Uhum. você colocou, né? Dentro de nós, gente, é uma selva, né? Nós temos bichos, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que, infelizmente ainda, muitas pessoas que entraram no karatê descobriram o seu poder, né? Uhum. O seu poder de posicionar na vida, né? Com coragem, com bravura. Infelizmente, muitas dessas pessoas se perderam, né? Então eu vejo muito triste ver senseis muito graduados, né, ditos mestres, que de repente ocupam uma posição ali apenas para usar para o seu proveito, né? Inclusive com coisas que vão contra a ética, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, né? Como que esse poder ele pode levar a pessoa para a negatividade, né? O que acontece com as pessoas que, né, entram no karatê, ouvem os princípios filosóficos, né? No final da aula fala o Dojokun, né? Os lemas, né? E de repente vive uma contradição, né? Bom, trazendo assim a visão junguiana com relação a isso que você está me trazendo,
que as lutas apresentam, né? Essa questão, o arquétipo, ele sempre vai ter um poder sobre o ego, no sentido de nos afetar de uma maneira que a gente se sinta fascinado por aquele poder todo. O ego, ele se sente, né, é uma espécie de fascínio quando eu vejo que eu sou poderoso, quando eu vejo que eu tenho força, quando eu vejo que eu tenho essa habilidade. Então, esse fascínio é que nos traz uma identificação com relação a esse arquétipo, vamos dizer assim, esse modelo que existe dentro de nós e que, enfim, foi trazido aí para fora, foi aflorado, e nesse esse ego que se identifica e não consegue sair disso, porque inicialmente pode ser que aconteça, que a gente faça merda por aí nesse sentido, mas nessa relação que você vai criando consciência de que, poxa, não precisa ser assim, nossa, eu tava me achando muito ali o rei da cocada preta, tal, tudo bem, eu tenho, mas tem pessoas que ficam presas nesse fascínio, como se isso fosse encarnando dentro dela e como se ela fosse esse, vamos dizer assim, esse ser onipotente até mesmo, né? Como se a gente entrasse num estado de inconsciência nesse sentido de que é, eu sou mais poderoso do que todo mundo, eu tenho que ser o mais poderoso que todo mundo, né? E aí você está identificado com essa dimensão suprapessoal, que o Jung vai chamar de suprapessoal, né? Que é uma força que está além do humano, vamos dizer assim. E eu não estou humanizando esse lugar, não estou conseguindo humanizar, né? Esse outro lado que existe dentro de mim, trazendo para o aterramento, para a realidade, né? Para a disciplina, para esse entendimento da consciência, porque é aí que o guerreiro acaba sendo devorado por isso, e ele entra num estado de guerra consigo e com o resto. Porque ali não pode existir inferioridade, ali não pode existir fraqueza, não pode existir nada, só tem que existir poder, né? E a gente vivencia isso de uma forma bastante visível socialmente, né? Na própria relação econômica, com o dinheiro, nas políticas, nas coisas. Então, assim, a gente é como se nós ainda tivéssemos assim nesse senso coletivo, né? Egos muito imaturos para lidar com o poder. Uhum. E por isso que entra a necessidade do autoconhecimento na cultura, porque quando um desperta, né, quando você se autoconhece, o Jung fala assim que é como se quando eu trago luz para o meu mundo, eu estou trazendo luz para o mundo lá fora, eu estou trazendo luz para a consciência coletiva. Então, eu fazendo o meu trabalho, o meu caminho interior, né, eu trazendo esse guerreiro na minha vida, eu posso transformar a vida também lá fora, nesse sentido de contribuição, né? É como se fosse mais uma consciência que está aí. Então, a gente precisa sair da inconsciência coletiva, do que todo mundo faz, do que todo mundo acha, então eu vou na onda de todo mundo. Não, e começar a trazer esse guerreiro que delimita o que é o outro, o que sou eu, qual que é a minha verdade, qual que é a verdade do outro, qual que é o desejo do outro e qual que é o meu. Né? E é nesse sentido que eu vou conseguindo me organizar, né, e trazer cada vez mais essa luz, porque suportar o insuportável é quando eu consigo fortalecer a consciência. Suportar o Perfeito, insuportável dentro de perfeito. mim é quando eu consigo criar uma força com relação a tudo isso que os outros vão me chamar de fraco, né? E que na verdade eu estou entendendo qual que é a verdadeira força. É o Uhum. avesso, né? Então a gente vai conseguindo trazer uma percepção mais ampla da vida, uma percepção holística, né? De um ser inteiro e da totalidade, que existe contradição, que existe o bem e o mal, e eu vou conseguir olhar, suportar olhar para o bem e o mal. Eu consigo olhar e dar conta da dualidade, e nesse suportar e dar conta da dualidade, eu consigo entrar no diálogo e eu consigo trazer uma união, uma pacificação, né, com relação a esses conflitos.
E aí a gente vai entrar no universo criativo, a gente vai entrar no universo de vida vital, Possibilidades, da possibilidades arte, do vir a das ser. possibilidades, do refinamento, né, de refinar a si mesmo e refinar os movimentos, essa força agressiva, vamos dizer, esse instinto, essa fera, começa a ser transformada internamente também. E ela não vai perder o poder que ela tem, ela não vai perder o que ela é, o estado selvagem dela, ela não vai perder. Porque o que é selvagem dentro da gente é incontrolável. É uma relação que eu vou criar com isso. E é uma relação harmoniosa. Então vamos pensar assim, você vai criar um leão. Como é que você vai conquistar o leão? Você vai alimentar o leão, devagarzinho você vai conversando, ele vai aprender a ouvir sua voz, você vai aprender também a ver os movimentos que ele tem, né? Aos poucos você consegue começar a passar a mão nele, e aí vocês vão entrar no estado de harmonia, e aí você vai conviver com esse leão de uma forma que ele não te ataca, e você não precisa também se defender dele. Você e ele começam a ser vamos dizer assim, amigos, né? E no olhar você consegue entender o leão consegue entender você. E esse leão vai ser poderosíssimo para você na sua vida, né? Porque pensa você andar Uhum. com um leão amigo seu, se alguém mexer com você, né? Eu- Então, assim, é isso que a gente precisa, entrar em harmonia com o nosso instinto nesse sentido. Na realidade, é eu ser o meu melhor amigo. Uhum, Eu tô, tô lembrando agora. Hoje eu li um comentário muito interessante de uma postagem que eu fiz no YouTube, né? O camarada disse assim, mais ou menos isso aqui. Eu estou meio confuso, né? Ao mesmo tempo que eu vejo o senhor muito forte, mas as suas palavras são tão suaves, para não dizer delicadas, né? Eu acho que o senhor está me deixando confuso, né? Ele falando por quê? Porque ele construiu, né? Aquela visão de que um mestre, né? Ele tem que ter mostrar uma postura, né? Aquela postura do ser forte, né? Do ser durão. infalível, né? E nos meus vídeos eu estou sempre falando, inclusive, das minhas inseguranças, né? Então isso deixou o camarada meio confuso, sabe? Falou, mas que mestre é esse que fala, né, de coisas relacionadas com a insegurança dele, né? E aí também me lembra, eu tenho uma frase do Heidegger, né? Um grande filósofo contemporâneo que ele dizia assim: nós viemos muito tarde para os deuses e muito cedo para o ser. Somos uma obra inacabada. Né? Então, eu acho que a grande sacada nossa, né, é aceitar o fato de que todos nós estamos aqui buscando o crescimento e desenvolvimento interior. Né? E para isso, gente, nós não vamos ter as respostas, não vamos ser infalíveis, não vamos, sabe, ter a sabedoria para dizer que esse. Não, eu acho que é através, né, das tentativas, erros e acertos, né, que nós vamos nos colocando nesse caminho. E aí que está o grande Aham. perigo. E eu vivi. Quando eu era novo, comecei a dar aula, né? Eu vou confessar algo aqui, porque isso foi vivido pelos meus alunos. Eu fui carrasco, eu fui tirando, porque eu queria alunos de nível. Na verdade, eu queria que os alunos fossem aquilo que eu não pude ser, em termos de perfeição, né? Aí os anos vieram e começaram a me bater, né? Dizendo, Hélio, afrouxa, né? Uhum. Amolece, né? Então foi um processo penoso, lógico, eu conheci outras técnicas de autoconhecimento e tal, né? Mas enfim, eu só conscientizei disso que você está falando, que tem muito a ver com o que você está falando, no momento que eu aceitei a minha imperfeição, que eu me tornei mais confiante. Uhum. E já no karatê ocorre o inverso. Muitas vezes as pessoas elas
leva aham, isso para um outro lado de que não, eu tenho que aguentar, eu tenho que, né? Não é, aham. E nós estamos, assim, é legal você dizer isso, que você fazia com os alunos, né? Percebeu que era uma frustração mais sua, que você estava depositando ali neles. Aí a gente vê assim a extensão que você estava levando de si mesmo no outro, sem perfeito. conseguir delimitar essa diferenciação, né? De que o outro é um outro que está fora de mim. E ele tem outro objetivo na luta, de repente ele tem uma outra questão que ele traz diferente da minha, né? E aí que tá nascendo essa, quando nasce essa sua capacidade, vamos dizer assim, de suportar olhar para suas fraquezas, é quando nasceu o seu guerreiro, esse guerreiro interior que vai fazer a jornada não só da vida aqui fora, mas a jornada interna que vai te sustentar na vida aqui fora. E aí vem o E senso de, isso, aí vem, desculpa, só aproveita. Aí vem o senso de justiça, né? uhum, Se colocar no lugar do outro, né? Que o outro a tem a sua. verdadeira justiça, né, na verdade, porque a gente também mistura a justiça do que é para mim. E aí eu coloco que todo mundo tem que ser do jeito que eu penso, né? Eu tenho que ser. Então é quando a gente está muito identificado com essa questão do poder, como se eu fosse único no mundo. Então eu não estou entendendo que eu sou um indivíduo, um ego, um mero ego que está aqui vivendo como todos os outros. E uma das sacadas aí, vamos dizer, do guerreiro, que o guerreiro também precisa trazer para a interiorização, é o abandono do controle do resultado, né? Porque se eu ficar pensando no vencer, se eu ficar pensando no resultado, na perfeição, no que o aluno vai, né, construir daquilo, ele tem que chegar nesse que eu quero, eu vou estar sendo apegado aos resultados e eu Uhum. não vou estar vivenciando realmente o processo que vai me levar a algo que eu nem conheço, que de repente vai ser muito melhor do que eu pensava. Então, é nesse desapego que você consegue trazer todas essas forças, essa força do instinto com você de uma forma inteira. Você não fica mais dividido na preocupação, no controle, na necessidade. Você consegue começar a liberar, né, a se liberar desses aprisionamentos, que isso acaba sendo um grande aprisionamento, o controle, ao invés de ser algo que nos traz liberdade, né? Pois é, eu vejo assim no karatê, né? Essa, essa coisa da faixa, né? A pessoa ela entra numa obsessão por graduação, graduação, né? E depois, quando atinge a faixa preta, entra numa obsessão por dan, quer ser, né? Quer ter um dan elevado, né? Quer ser chamado de mestre, né? E Dalai Lama parece que foi quem disse, né? O importante não é o destino, né? O importante é a viagem, né? E aí Isso. eu digo para as pessoas, gente, eu confesso, eu vivi a ambição, né, do reconhecimento, né, nas competições. Eu tive isso, confesso, né, mas Lucy está assistindo a gente, Lucy Nakama, esposa do Sensei Nakama. É isso mesmo, Lucy. É, o caminho é mais precioso que o destino, né? Então, eu vivi muito dessas ambições que, na verdade, hoje eu vejo, né, que eu tive que viver aquilo também, né? Eu tive que Sim. viver. Foi a minha E a gente lição. tem que viver. A gente vai passar mesmo pelos nossos estados ainda, né? A gente vai viver para a gente poder reconhecer, né? A questão é não ficar preso nisso tudo, né? Que Sim. aí é o fascínio, né? Que aí é a maturidade do nosso ego aí ainda. Eu penso assim, né, que hoje eu já vivo. Eu digo para as pessoas, né, que a partir de agora eu quero cada vez mais viajar com a mala leve, né? Eu penso que as experiências que eu adquiri me deu a condição de ir refinando, né, as minhas aquilo que eu quero na vida, né? E Uhum. eu vou chegando à conclusão que o que eu quero é coisa simples. Eu quero estar em paz, né? Eu penso que Aham. não existe riqueza maior do que
ter essa capacidade de viver em paz consigo mesmo. Porque quando eu estou em paz Uhum. comigo, né, eu também dou a chance do outro estar em paz comigo, eu com ele, e assim a gente viver uma vida mais plena, né? Sensei Uhum. Kanazawa, falecido, ele dizia que o objetivo maior do karatê é ampliar a conexão da pessoa com ela mesma, e a partir daí com o semelhante, e a partir daí com o universo, né? Então, Uhum. essa é uma visão como muitos outros senseis de karatê vivem, têm, né? E que tentam passar adiante, né? Que o Uhum. caminho do karatê é onde nós vamos, né, usufruir cada vez mais desse sentimento pacífico de paz. E é aí que tá, é incrível você falando deles, né? É aí que tá a sabedoria do guerreiro, né? Porque é esse desenvolvimento dessa sabedoria que vai me permitir eu saber de mim, eu vivenciar em mim, eu me permitir viver o processo, sentir o processo, que vai me permitir ampliar essa consciência para o todo, para o outro, para o mundo, né? E aí entra o caminho com o coração, porque sem o coração é como se a gente fosse ficar nessa inconsciência, né? Nessa falta de empatia, até com a gente mesmo. Não temos empatia com a gente se julga, se pune, não se aceita. E esse caminho com o coração que é a integração, né? Desse samurai, desse guerreiro na vida. É interessante que aquele filme lá, ainda voltando, né, do anime lá do O Rapaz e o Monstro, ele também mostra essa trajetória até que o menino precisa integrar a fera nele. E aí que entra também essa bagagem leve, porque aí você não precisa de mais nada. Você não precisa de muita coisa, de ficar se segurando num intelectualismo exagerado, né? De que eu sei, eu sei, eu sei. Você já tem tudo que você precisa, que é justamente você mesmo, né? Não é mais nada, é você estar integrando essas partes em você e integrando isso em você, nada mais tira de você essa riqueza. Gabi, você falando sobre o amor, né? Olha só, eu só me dei conta do caminho espiritual através do karatê quando eu conheci Sensei Juichi Sagara, né? Aí eu decidi treinar com ele. E ele tinha um dojo que era lá no Ibirapuera, onde também era a casa dele. A casa dele ficava na frente e ele construiu, fez uma cobertura e era onde o dojo. A primeira vez que eu fui treinar lá, né, eu vi que no vestiário haviam várias divisórias com camas, beliches e que haviam gente lá. Bom, eu pensei, devem ser karatecas, né? Mas aí eu fui treinando, treinando, eu fui conversando com aquelas pessoas que moravam lá, não eram karatecas, né? Aí eu perguntei, mas o que vocês fazem aqui? A gente está aqui porque eu tive problema na vida, acabou a minha sociedade, fiquei sem dinheiro, ou então acabou a minha família. Aí eu vim para cá, né? Aí eu falei, mas que estranho, né? Aí um dia, conversando com a esposa do sensei, né? Aí ela disse, eu perguntei para ela assim, mas essas pessoas não treinam karatê, o que elas fazem aí, né? Elas moram aí. Aí ela começou a contar, essa gente, o linguajar, essas pessoas de cabeça fraca, né? Então tudo aqui, eles vão ficar aqui um tempo, né? Até melhorar a cabeça deles, aí eles vão embora, né? Aí eu falei assim, como assim, dona Luísa? Esse povo aí, ó, se perdeu aí, não sei o quê, né? Aquele lá, fulano, perdeu tudo, né? Mas vocês conheciam? Não, muitos não conhecemos, né? Muitos foram indicados por pessoas que a gente conhece. Eu falei, mas como assim? Vocês não conhecem essas pessoas e vêm morar aqui com vocês? Aí ela falou assim, Hélio, todo
todas as pessoas que a gente encontra na vida é porque existe um porquê de encontrar essas pessoas, né? De qualquer forma, nós temos uma grande afinidade com elas, né? E desde aquilo lá me marcou muito, né? Falei, como é que deixam pessoas que nem conhecem vir morar na casa, né, deles? Aí depois teve uma outra história que me surpreendeu mais, como quando uma senhora velhinha começou a ser cuidada pelo casal, né? E várias vezes eu vi o sensei dando banho nessa senhora que nem era parente. Foi a Uhum, pedido das pessoas para que cuidassem dessa senhora, né? Então aí eu vi esse lado, né? Esse lado do amor que o sensei uhum, e a esposa dele tinham, né? O sensei tinha uma técnica fabulosa, um karatê que não dá para descrever em termos de potencialidade, letalidade, né? Mas ele tinha esse aspecto humano uhum, e que, de qualquer forma, eu tento, dentro das minhas limitações, levar adiante, né? De que o uhum, karatê, né? Ele conta que teve no Japão num encontro de mestres, né? Cada um falava da sua técnica, né? Que derrubava com só de olhar. Estou exagerando, né? Aí na hora dele falar, falou assim: meu karatê não é para derrubar, mas é para levantar pessoas, né? Então, a partir daí, isso tem sido minha inspiração, né? De levar essa uhum. mensagem de que o karatê realmente é uma grande ferramenta para mudar a humanidade, desde que as pessoas entendam com profundidade o que estão fazendo. Não é só lutar, não é só ganhar autoconfiança, porque autoconfiança sem amor vira valentia, né? Vira bravata só. Então eu acho que deve haver essa fusão. No Karatê fala muito sobre coragem, valentia, mas fala É, muito uma pouco coisa sobre aí, afetividade. uma coisa aí que chama muita atenção nessa história do Sensei Sagara é que ele introduz a relação, né? Então, assim, eu acho que o que ele traz aí, né, é que o karatê não é só luta, ele também é uma relação, né? E é através da relação que a gente vai humanizar a nós mesmos, né? Na relação com a gente, primeiramente, para que a gente consiga ter essa relação lá fora com o outro e na própria luta, né? É um relacionamento, porque para eu dar conta de estar focado, né, centrado ali, eu preciso estar me relacionando com esses movimentos, eu preciso estar, né, primeiramente exercitando essa relação com o meu instinto comigo, com o outro, para que eu me ajuste na vida com o coração, com o sentir, não só com a reação, né, com a emoção, de uma maneira até muito infantil isso que a gente traz, é muito infantil, né? Então essa ampliação que ele traz aí, que ele traz no exemplo dele, na forma de ser da vida dele, né, é que faz a diferença maior, porque geralmente a gente lê, teoriza, a gente acha bonito, mas a gente não tem coragem de praticar na vida. A gente acha que é só o outro que vai praticar, que é bonito no outro, mas em mim eu não tenho, não dá, não é assim, né? Então é Subestima, importante trazer essa consciência de praticar a luta aí, esse entendimento profundo da luta na vida. Porque é aí que você refina lá na luta também, né? Eu posso estar até um pouco ousada de falar isso aqui, né? Mas é a visão da psicologia que eu trago e esses insights têm acontecido, têm brotado aí dentro de mim, lá no próprio dojo, né? Eu me vejo, tem dia que eu me vejo muito fraca, tem dia que eu me vejo mesmo ali fraca, que eu me vejo querendo desistir rápido, que eu não quero fazer mais, eu tô cansada, né? E aí a gente vai vendo assim que isso é o instinto, né? Também é a luta que você tem que fazer com você, é a luta com a preguiça, é a luta com o desânimo. Não, mas eu consigo, eu posso, eu tenho, né? E como é que eu tô na vida?
Como é que eu estou no trabalho? Como é que meu desânimo está afetando meu trabalho, minha relação com alguém, a minha preguiça? De repente, tudo isso, né? Esse lado animal aí do boi aí, que a gente já trouxe a doma do boi também, né? De repente, esse boi está aí tomando conta de tudo, né? A preguiça, toda essa parte. E a minha consciência não está acompanhando, não quer ver, está até junto com isso, né? Não querendo também, né? Então, esse esforço que o guerreiro vai construir pontes também é uma das características do guerreiro, é construir pontes. O que é ponte? É relação, é onde eu posso ter ligação com outra coisa, né? E ele que vai ter essa força de superar isso tudo. Então tá tudo muito ligadinho mesmo, né? O karatê com esse caminho e essa ponte que precisa ser construída entre a luta, a força, a potência, com a relação humana, né? Com a relação do sentimento. Da compaixão, né? Da empatia, né? E é nessa relação que isso vai se criando, né? Porque a gente tem essa ideia também de que, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ser bom. É, não adianta a gente mentir pra gente mesmo. Tem hora que você não é bom, não. Tem hora que você não quer ter compaixão porra nenhuma, vou falar assim a palavra, né? O palavrão mesmo. Tem hora que a gente não quer, e aí é nessa hora que você precisa ser poderoso o suficiente de olhar pra você e falar: nossa, como que eu não tenho compaixão? Não tenho. Nesse lugar, nesse momento, com essa situação, eu não tenho, eu não dou conta de ter, né? E aí é a partir disso, dessa honestidade com você, que é possível criar essa compaixão. É como se isso fosse nascendo na gente na medida que a gente vai sendo honesto com a gente, né? E Porque isso aí está você é no, capaz de ter compaixão de você, de olhar e falar: tudo bem, se você não tem, você é humano, você é frágil, você é cheio de defeitos, tá tudo certo. e isso tem muito a ver com o primeiro lema, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, né? Essa Perfeito. honestidade consigo mesmo, né? Não, ou seja, não adianta querer forçar uma coisa que naquele momento ainda a gente não se apropriou, né? Não é uma verdade, né? É olhar para a sua verdade, e às vezes é dolorido olhar para a nossa verdade. Às vezes a gente vai ver coisa feia, né? Não vai ser agradável ver. É mais fácil ver no outro, criticar o outro, né? Que aí a Uhum. gente vai estar fazendo essa projeção do vilão lá fora, né? Daquele que é o meu inimigo, apontando o dedo, Né? julgamento. E o pensamento budista, quando você aponta um dedo para alguém, tem três voltado para você, né? Então, gente, puxa vida, olha, já deu o nosso tempo, foi muito rápido, mas quem sabe a gente programe uma outra live, né? A gente pode até deixar uma live para as pessoas perguntarem, né? As pessoas como, não só como karateca, mas como seres humanos, né? Em alguma coisa que acha que é pertinente ao que nós conversamos agora, né? E olha, gente, eu quero anunciar uma coisa que ainda estamos conversando, tá? A Gabriela propôs um trabalho de imersão com os alunos do Dojo Muriokan. Por quê? Porque ela assim. Fala rapidinho, qual a tua percepção e o porquê dessa ideia, Gabi? Ah, no sentido de estar realmente trazendo para elaboração, né, essa situação, esse caminho, né, esse caminho interior, porque a gente se depara com a ansiedade, com problemas na nossa vida de fora, que o que eu percebo é que assim é difícil a gente fazer essa ponte de ligação de só estar lá treinando, né? Mas não acessando conhecimento suficiente e também um lugar que a gente possa também trazer, né, a nossa essência, o nosso ser, e que seja um lugar que acolha e que dê valorização para isso. E a gente só consegue fazer isso quando existe uma condição, um espaço
né, que possa ser trabalhado isso de uma maneira também com conhecimento, né? Então, uma imersão, né, que a gente pensou assim num retiro, né, da gente estar levando essa parte do exercício de meditar e praticar, né, e também de estar olhando para si. E aí a psicologia junguiana tem riquezas imensas, né, que pode estar trabalhando com o karatê, mesclando essa arte, né, para que a gente acesse todas essas questões do inconsciente e para que as pessoas tenham esse gosto do que é esse mergulho, de como é que é olhar para si. Porque sozinho a gente não consegue fazer o caminho do guerreiro. A questão é essa. Sozinho, é um caminho sozinho e, ao mesmo tempo, não é possível ser sozinho apenas. A gente precisa se compartilhar, a gente precisa ter lugares que nos trazem confiança, né? Relações que nos ajude a olhar para nós mesmos de uma forma não punitiva e nem julgadora, né? Mas de uma forma aberta, numa abertura. E aprender a meditar, gente, é a coisa mais difícil do planeta Terra, né? Você ter uma disciplina dentro de casa, você ter uma disciplina de olhar para você todos os dias, é penoso, né? Então precisa de haver encontros que nos traga força para continuar o caminho. Eu faço por mim, eu falo isso por mim, assim, se eu não vou atrás, se eu não tenho grupos de desenvolvimento, que pessoas que estão também nesse caminho comigo, eu jamais conseguiria fazer um passo, né, do que eu já fiz até hoje, que ainda é muito pouco, mas que já traz de alguma forma um gostinho, né, com relação à vida diferente, uma percepção que libera demais, que nos traz assim uma uh, que nos traz uma condição de ser autêntico, né, de ser mais espontâneo. E, enfim, de lidar com o Leve, sofrimento, porque o mais pior é o leveza na sofrimento, vida. é a leveza, né? De você lidar com o seu sofrimento, transformar esse sofrimento só vai ser possível fazendo um mergulho dentro de si mesmo. E sozinho, a gente não sabe fazer isso, primeiro, e a gente precisa de ter ferramentas para isso, né? E isso a gente precisa buscar e descobrir. Então, foi mais ou menos nessa perspectiva que a gente foi conversando e entendendo o quanto que isso seria importante para o karatê. Isso. Ok, pessoal. Então, brevemente, um trabalho muito interessante dentro do karatê, né, onde eu vou entrar com uma parte voltado para a consciência do movimento, né, vai ter prática, técnica e mesclada com vivências profundas de conexão interior, tá, pessoal? Aguardem aí, tá? É algo que vai mexer com o meio aí de karatê. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês até agora, tá? Quem sabe a gente programe aí uma nova live aberto à participação de vocês, ok? E Gabi, muito obrigado pela tua disponibilidade, tá? E Pois, eu que agradeço. Obrigada, espero, pessoal, também por estar aí ouvindo a gente. espero que tenha acrescentado a vocês todos. Boa noite a todos. Os Pois, obrigada, Mário, muito obrigada pelo convite, né? Mário, melhoras para você, viu, cara? Eu tô muito preocupado com você, tá? Obrigado, Fran, Mel, Hickman, obrigado. Uma pessoa disse assim, deu parabéns a você, Gabi, tá? O Zé Obrigada, Gonzaga diz, parabéns, Gabi. Ok. obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Esse vídeo vai ficar aqui no Instagram e vou também colocar no meu canal do YouTube. Os Pois,